Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Penha Gabriel, professora Martelo, vestida de Power Ranger. Estou aqui para proteger vocês de todos os erros. Meus queridos, é hora de morfar. Vamos lá, então? Hoje é dia 11 de agosto de 2020. Nós vamos fazer uma interpretação de texto e vamos falar da concordância verbal, que nada mais é do que a concordância do verbo com o seu sujeito. Estamos já no capítulo 7, na página 355. Na página 355, temos aqui uma charge. A charge ao lado foi publicada em 14 de janeiro de 2011 pelo jornal O Tempo de Minas Gerais. Na ocasião, grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte estava sendo afetada por graves chuvas. Sabendo disso, responda às questões. Então, vamos lá. A culpa pelas enchentes é da chuva. Nossas autoridades adoram um chove não molha. Primeira questão, meus queridos, na página 356, de acordo com a interpretação global da charge, para você, a fala do entrevistado faz sentido? Não faz sentido, pois a fala é resultante de diferentes fatores, como a falta de estrutura adequada para a drenagem da água nas cidades e o progresso de urbanização desestruturado, porque, na verdade, ele está dizendo que é apenas o problema da chuva, das enchentes. Questão número 2. Qual é o sentido da expressão chove não molha? Já escutaram esta expressão? A expressão é utilizada para designar problemas que não se resolvem. Questão 3. A forma verbal adoram apresenta as marcas de terceira pessoa do plural. Indique o pronome pessoal que representa essas marcas. Qual é o pronome pessoal? Terceira pessoa do plural. Eles ou elas adoram. Então, eles ou elas. E a questão número 4, indique no texto o termo ou a expressão que pode ser substituído por esse pronome. Qual é o termo, meus amores? Nossas autoridades. Ele diz, nossas autoridades adoram um chove não molha. Ou eles, ou elas. Vamos falar, então, sobre a concordância do verbo. O verbo, meus queridos, concorda com o sujeito. Eu digo, sai ou saem da penumbra aos pulos os sapos. Então, vamos botar na ordem direta, os sapos são eles. Saem da penumbra aos pulos. Perfeito. Então, o verbo terceira pessoa do plural. Letra B. A torcida invadiram ou invadiu o campo? Como vamos falar? A torcida invadiu, porque significa ela, terceira pessoa do singular. O grupo de alunos invadiu ou invadiram o campo? Neste caso, meus queridos, servem as duas formas. Por quê, professora Martelo? Porque vocês
vão perceber que o meu sujeito está representado por um sujeito coletivo, ou grupo, que vem acompanhado de palavra no plural. Então, o meu verbo pode concordar no singular com o grupo invadiu, ou pode também concordar com o termo que acompanha esse sujeito coletivo de alunos. Então, tanto faz, o grupo de alunos invadiu ou invadiram o campo. Vossas majestades estão ou está cada vez melhor? Vejam vocês que o meu sujeito vem representado por um pronome de tratamento. Como se faz a concordância, então? A concordância vai para a terceira pessoa. Como se trata de vossas majestades, eu vou colocar o verbo no plural. Vossas majestades estão cada vez melhor. Não é simples? Vamos, então, à concordância com o sujeito composto. Eu e ela. Quem saiu cedo? Eu e ela. Eu e ela representa nós. Então, eu e ela saímos cedo. É o correto. Tu e Marcelo. Tu e Marcelo, que representa ele. Eu posso usar o verbo na terceira pessoa do plural. Tu e Marcelo gostam de física? Ou usar na segunda pessoa do plural. Tu e Marcelo, substituindo vós. Vós gostais de física? E na letra C, eu e o João, mais uma vez o eu estando presente. Eu e o João estudamos juntos desde a educação infantil. Já vimos que existem os verbos impessoais. Vamos lembrar? Verbos impessoais são aqueles verbos que ficam na terceira pessoa do singular. O verbo haver com sentido de existir não vai para o plural. Então, fica na reunião de pais, só não posso usar o verbo no plural. Só havia mães. Vou repetir. Na reunião de pais, só havia mães. Porque esse verbo haver, ele é sinônimo de existir. Logo, ele é impessoal, permanece na terceira pessoa do singular. O mesmo ocorre com o verbo fazer indicando o tempo que já passou. Meus amores, o verbo fazer indicando o tempo que já passou, ele fica no singular. Por quê? Porque também é um verbo impessoal. Então, o correto é falar: faz 10 dias que não a vejo. Não podemos falar fazem 10 dias que não a vejo. Sempre no singular, quando tiver ideia de tempo passado, tempo decorrido. Na cidade, vão haver ou vai haver umas festas. Eu tenho aí uma locução verbal. Estão lembrados? Locução verbal são 2 verbos indicando uma única ação. O verbo que aparece primeiro é o verbo auxiliar, vai. E o segundo é o verbo principal. O verbo principal também tem sentido de existir. Então, ele é impessoal. E a impessoalidade dele passa para o auxiliar. Então, os 2 ficam no singular. O correto é: na cidade vai haver umas festas.
Vamos, então, para a página 358. Na página 358, nós temos um texto. Vamos lá, então. Ciência é para todos. Todos os anos, no mês de outubro, acontece um grande evento dedicado à divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT. As atividades acontecem ao mesmo tempo em diferentes cidades do país. Muitas dessas atividades são para crianças e jovens. Em 2018, o tema da SNCT foi a ciência para a redução das desigualdades. O que isso significa? A CHC vai explicar para você. É muito, muito importante mesmo que a ciência exista. Quem faz a ciência são os cientistas. E as cientistas, é claro. Ser cientista é fazer perguntas sobre o mundo ao nosso redor, tentar encontrar respostas possíveis para essas perguntas, testar possibilidades, tirar conclusões e fazer mais testes para comprovar essas conclusões. Das pesquisas científicas saem muitas soluções para questões do nosso dia a dia. Alguém vai querer ser cientista? Profissão bonita, não é mesmo? Vamos lá, então. O último parágrafo do texto. A ciência pode, por exemplo, prevenir doenças, descobrir a origem das coisas, criar equipamentos para a nossa comunicação, assim como também pode ajudar a retirar pessoas da extrema pobreza, resolver problemas da falta de água, de luz, de educação e muito mais. Isso é ter a ciência ajudando a reduzir as desigualdades. Então, temos a questão número 1, da página 358. Qual é a principal finalidade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT? A resposta é divulgar a ciência. Questão 2. Seria adequado classificarmos esse texto como um artigo de divulgação científica? Explica. Não é um artigo de divulgação científica. É um texto que traz notícia. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou um acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, meus amores, não é um artigo de divulgação científica, é uma notícia. Questão 3. Qual é a importância da ciência para as pessoas? A ciência é importante para criar soluções para as questões do nosso dia a dia. Vamos investir na ciência. Agora nós vamos para a página 359. Na página 359, questão número 4, no primeiro parágrafo do texto, o verbo acontecer está empregado 2 vezes, de forma desnecessária. Em seu caderno, reescreva esse parágrafo, substituindo uma dessas ocorrências por um sinônimo. Vamos, então, olhar o primeiro parágrafo? Todos os anos, no mês de outubro,
acontece um grande evento dedicado à divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As atividades acontecem ao mesmo tempo. Viram só? Repete 2 vezes o verbo. Podemos substituir o verbo acontecer, por exemplo. As atividades ocorrem ao mesmo tempo em diferentes cidades do país. Então, a questão número 4, podemos substituir pelo verbo ocorrer. Vai para o plural porque concorda com as atividades. Questão número 5. A frase a seguir foi retirada do primeiro parágrafo. Leia-a com atenção e responda as questões propostas. Muitas dessas atividades são para crianças e jovens. A pergunta é: o núcleo do sujeito, o que é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante. Como, por exemplo, as atividades acontecem ao mesmo tempo. O que acontece ao mesmo tempo? As atividades. É o meu sujeito. Quem é o núcleo? Atividades. Então, voltando. O núcleo do sujeito, do verbo ser, nessa frase, é o mesmo da frase anterior. Reescreva, substituindo o sujeito por um equivalente, de forma a contribuir para a coesão do texto. O que é a coesão? Evitar a repetição. Então, vamos substituir as atividades por muitas delas são para crianças e jovens. Letra B. Reescreva essa frase, substituindo o verbo ser por um sinônimo, de forma a tornar a frase mais formal. Então, vamos lá, meus queridos. Sugestão de resposta. Muitas dessas crianças, muitas dessas atividades, a Martela errou ali, corrijam, por favor. Muitas dessas atividades visam crianças e jovens. Substituímos o verbo ser pelo verbo visar. Questão número 6. Em 2018, o tema da SNCT foi a ciência para a redução das desigualdades. O que isso significa? A CHC vai explicar para você. Por que o verbo ser foi empregado no passado, meus queridos? Porque a SNTC já havia acontecido quando o texto foi escrito. Questão B, número 6. No trecho acima, identificamos o emprego de uma locução verbal. Locução verbal, 2 verbos indicando uma única ação. Então, o emprego de uma locução verbal, cuja finalidade é tornar a linguagem menos formal. Reescreva a frase em que essa locução aparece substituindo-a por apenas um verbo a fim de dar mais formalidade à frase. Então, vamos lá? Fica desse jeito. A CHC explicará para você. Então, substituímos, a locução verbal por um único verbo, explicará. E esse verbo explicará está no futuro. No item anterior, a locução analisada indica o uso de que tempo verbal? Futuro. Explicará. Ela explicará.
para casa. A nossa aula terminou. Eu aguardo vocês no plantão de dúvidas. Não esqueçam, hein? Para casa, páginas 360. Vocês vão continuar a interpretação de texto. Vão continuar também aqui a minha concordância verbal, né? Que é a concordância do verbo com o sujeito. Páginas 360 e 361. Meus queridos, um grande beijo para vocês.